O Ainz não é feliz. Ainz é alguém que no Yggdrasil era muito poderoso e influente. Ao vir para esse mundo, ele conquistou as mesmas coisas, seja em poder físico, político, regiões, terras, países. Tudo o que ele precisa e quer nesse novo mundo. Ele tem tudo. Porém, ainda assim, ele não é capaz de encontrar conforto e felicidade aqui. Mesmo após todo esse tempo, ele ainda continua sentindo muita falta e saudades dos tempos mais simples, que ele passava aproveitando e fazendo nada com seus amigos, com seus companheiros. Mesmo que agora Ainz tenha subordinados, ele não tem amigos, e isso deixa ele solitário, sozinho e triste. Em Overlord, muitas coisas acontecem a todos os momentos, principalmente coisas tristes, pesadas e perturbadoras. Não é à toa que ela é uma obra tão assim, é uma obra mais pesada, que nem todo mundo consegue ler. Hoje eu vou contar pra vocês alguns dos fatos mais pesados, tristes e sombrios de Overlord. Porque assim como você, eu amo anime, meu amigo, e por isso eu me esforço ao máximo para fazer os melhores vídeos que eu posso. Então não perde tempo e se junte à comunidade para receber as maravilhas deste canal e o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, uma coisa triste sobre Momonga é o seu nome. Ainz Urugon é o nome da sua guilda que foi criada com seus vários amigos. E embora todos eles tenham abandonado o jogo, saído da guilda, parado de jogar, Ainz ficou lá sozinho, sentindo falta deles todo tristinho. E o motivo pelo qual ele passou a se chamar de Ainz Urugon é por causa disso. Foi justamente na esperança de encontrar algum deles novamente, para que se algum deles viessem para esse mundo ou tivessem vindo com ele de alguma forma que ele não viu, onde eles foram separados ou alguma parada assim, eles ouvissem o nome Ainz Urugon e saberiam que o seu amigo estava lá. Ainz até hoje tem esperança de encontrar seus companheiros. Afinal, para ele, eles eram seus verdadeiros amigos. Em terceiro lugar, se falarmos de coisas pesadas, não podemos deixar de lado os 8 Dedos, o grupo criminoso que controlava basicamente todo o reino de Restize pelas sombras através do submundo, usando vários métodos inumanos para conseguir seu poder e influência. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo o que eles fizeram, porque é muita coisa, meu Deus. Se a gente fosse fazer um bingo de crimes que são possíveis de se fazer em outro mundo, esses caras fizeram o bingo em várias colunas. Não foi apenas uma vertical, não. 1, 2, 3, 4, os caras marcam tudo. Em quarto lugar, vocês se lembram da Lupus Regina, certo? A nossa player de lobisomem maravilhosíssima. Como vocês já devem saber, ela meio que recebeu a missão de espionar o vilarejo de Carne, que é onde a Henry mora, e isso foi justamente para proteger a Henry, Unifíria e a avó dele, porque eles são pessoas importantes. Dessa forma, Lupus meio que virou uma guardiã do vilarejo, mas o Ainz, para ter certeza que ela iria cumprir suas ordens, mandou que Trolls atacassem o vilarejo de Carne para checar se a Lupus Regina realmente iria defender ele. Agora, imagina se ela não defendesse. Obviamente, o Ainz ia intervir e salvar Unifíria, a avó dele e a Henry, mas e os outros? Pensem no que aconteceria ali. Em quinto lugar, Ainz é um Overlord, um soberano, um Lich morto-vivo. Ele, obviamente, é um Overlord necromante, seguindo o caminho da morte, e por isso ele tem a tendência bem estranha de ver os corpos dos seus inimigos como se fossem recursos. Sempre que ele vê um corpo de um inimigo, para ele é um recurso que ele pode usar em algum experimento do seu laboratório. Em jogos, normalmente nós vemos sim os corpos inimigos como loot, como recursos, porque a gente usa para craftar novos itens ou pegar novos drops. Isso é normal, mas o Ainz leva a outro nível, porque agora ele não está em um jogo, ele está em outro mundo. Os corpos são realmente corpos, e ele usa como se fossem cobaias, experimentos, material reutilizável. Em sexto lugar, sabiam que a nossa queridíssima Entoma, ou melhor, a sua queridíssima Entoma, porque eu odeio aranhas e eu não gosto definitivamente dessa personagem, gosta muito de carne humana? Sabemos que muitos NPCs de Nazarick são monstros ou antropomorfos, e possuem apenas uma aparência humanoide, sendo por dentro monstros completamente diferentes que não se parecem em nada com humanos, muito pelo contrário, muitos deles odeiam humanos. Entoma, que é um inseto aracnoide, é alguém que gosta de degustar uma carninha humana. Sabe quando a gente faz aquele churrasquinho no espeto? Então ela faz a mesma coisa, só que com a gente. Por causa disso, ela vê os humanos como carne da mais alta cozinha de qualidade. Para ela, uma refeição com carne humana é o fino do fino, meus amigos. Para ela, aquilo ali, ó,
é um banquete a ser lembrado. E adiciona isso com o fato de que ela é uma aranha e, pelo amor de Deus, eu tenho muito medo dessa mulher. Em sétimo lugar, e falando nos 8 dedos, embora eles tenham tido várias atividades criminosas, como nós já sabemos, de todas elas, a que rendeu mais dinheiro para eles, tanto que era a fonte principal de renda deles, a maior fonte de dinheiro da organização vinha desse produto, é a droga viciante chamada pó negro, onde a produção dele era massiva. Mas vendo isso, eu também me pergunto por que eles não focaram apenas no pó negro. Aqui é dito que o pó negro é a maior fonte de renda da organização. Eles tiram muita grana com isso. A organização se mantém por causa do pó negro. Então por que eles não focaram no pó negro e pararam de fazer outras coisas? Porque tipo, mesmo que os outros gerem lucro, não seria tanto quanto focar no pó negro. Parece que eles querem ser maus apenas por serem, porque eles são bem burros. Qualquer um sabe que se alguma coisa dá dinheiro, você se otimiza e vende isso. Esses eram os caras que governavam Restice pelas sombras, meu amigo. Esses eram os caras. Mas tá bom, né? Em oitavo lugar, como sabemos, Shoutier é uma verdadeira vampira e tem um grande controle sobre o sangue e essas coisas todas. Com isso em mente, ela pode sugar humanos e deixar eles sequinhos como múmias. Sabe aqueles velhotes que mal parecem que possuem sangue, que são secos, desidratados, acabados? Ela pode deixar humanos dessa forma. E por outro lado, ela pode também os transformar em vampiros. Claro, são vampiros inferiores, mas ela ainda assim pode transformar eles em vampiros. E claro, durante a série ela já fez isso algumas vezes. Em nono lugar, e foi através dos nobres de Restice que os 8 dedos foram capazes de ir tão longe com suas atividades. Como eu digo aqui nesse canal, sempre é uma coisa muito recorrente, com exceção de certos indivíduos específicos em algumas obras, nobres são lixo. Nobre bom é nobre inexistente. Se você gosta de nobres, alguma coisa está errada na sua cabeça. Então, através da corrupção dos nobres que aceitaram propina, é que os 8 dedos puderam se desviar da lei e cultivar o pó negro tranquilamente, sem se preocupar com as consequências. Os nobres basicamente acabaram com o seu país nas mãos do submundo apenas por uma graninha de bolsa. Em décimo lugar, e falando na Intoma, infelizmente, e no infeliz fato de que sua aparência de aranha me dá pesadelos à noite, sério, se eu vejo ela eu não durmo durante a noite. Vocês sabem que ela lutou contra Gargaran, Tia e Evil Eye do Blue Roses, certo? Durante o ataque de Nazarick à mansão da Hilma, no seu atentado contra os 8 dedos, Intoma acabou lutando contra o grupo Blue Roses, essas 3 em específico. Mesmo que Gargaran tenha sido avisada para não começar uma briga com ela, ela foi e atacou Intoma, o que gerou toda a batalha que aconteceu ali. Mas nessa batalha, amigos, Intoma queria muito, essa aranha queria muito paralisar elas com seu veneno e então levar elas para sua casa. No caso, levar seus corpos para Nazarick e então de pouco em pouco degustar uma carninha humana no espeto. Porque já falei que essa aranha é estranha, essa aranha gosta disso, essa aranha me dá pesadelos. Em 11º lugar, mas os nobres não são ruins apenas em Restice, eles são ruins em qualquer lugar, meus amigos. Por exemplo, durante a invasão do Demiurgo ao Reino Sagrado de Hobo, como já o Dabaoth, quando ele fez a sua primeira invasão e começou a sua destruição, os nobres foram os primeiros a pegarem suas coisas e saírem vazados de lá. Eles abandonaram seus cidadãos para fugir e priorizar suas próprias vidas. Outros nobres, inclusive até mesmo se aproveitaram de todo o caos que Demiurgo estava fazendo para tentar ganhar com a situação, ocupando as terras dos que fugiram. Ou seja, um fugiu e o outro estava mais preocupado em roubar as terras do que proteger as pessoas. Então no fim, um é pior do que o outro e nobre bom é nobre que não existe. Eu já falei isso várias vezes e eu sigo até ali. Apenas rainhas podem viver, tá bom? Rainhas são legais. Em 12º lugar, e falando nos experimentos de Ainz, às vezes ele pode ser muito cruel, cara. A razão pelo qual Ainz começou aquela guerra de conquista contra os homens lagartos e basicamente os aniquilou foi puramente para coletar seus corpos. Ainz queria materiais para fazer experimentos e a criação de mortos-vivos de alto nível. E obviamente ele pegou as pessoas mais próximas a ele, que eram os homens lagartos que estavam próximos de Nazarick. Se outra raça estivesse tão próxima de Nazarick quanto os homens lagartos, eles também provavelmente teriam sido atacados ou
teriam sido atacados no lugar dos Homens Lagartos. Mas os Homens Lagartos não deram sorte e foram atacados dessa vez, apenas porque Ainz queria seus corpos. Em 13º lugar, e falando nos Homens Lagartos ainda, após os aniquilar em grande número para conseguir corpos para experimentos, sabemos que Ainz ressuscitou Zariusu e Chassuryu, e ele fez isso porque Cocytus disse que eles tinham o potencial para se tornarem guerreiros habilidosos, para se tornarem fortes subordinados do Overlord, ou, no pior dos casos, futuros experimentos caso as coisas dessem errado. Então eles estão vivos apenas porque Cocytus viu neles um pouco de potencial, e claro, se as coisas não fossem como ele esperava, o Ainz ainda os transformará em experimentos. Então não, Ainz não fez isso por bondade ou porque ele queria um homem lagarto para governar eles, apenas porque ele podia fazer isso, então por que não fazer? Em 14º lugar, e eu já falei aqui no canal sobre o passado da Teocracia Slane, que tem sangue dos 6 grandes deuses. Na época dos jogadores nesse mundo, eles criaram família e tiveram muitos descendentes. Descendentes que se tornaram figuras poderosas e importantes na atual Teocracia Slane. Mas o negócio é que os altos escalões da Teocracia estão obcecados em continuar e manter as linhagens poderosas dos 6 grandes deuses. Eles querem que essa linhagem continue viva para continuar a gerar talentos, para que o país continue gerando mais crianças poderosas. Então, por causa disso, eles simplesmente rastreiam as linhagens dos seus cidadãos. E mais, se você tiver uma linhagem boa, a sua linhagem, haha, não é mais sua, agora é da Teocracia, porque eles farão ao máximo para colocar você sob o controle deles, para que você gere mais a sua linhagem, porque eles são fanáticos por linhagem. E em 15º lugar, mesmo que ele chegue ao ponto de rastrear linhagens, são poucas as que realmente importam. Apenas aqueles verdadeiramente poderosos despertam o seu sangue, os seus poderes, o poder ancestral. E as pessoas que fazem isso são chamados de parentes divinos, já que por serem descendentes dos grandes deuses, eles não podem se igualar a eles, mas são tão poderosos quanto podem como parentes. E atualmente existem apenas 3 deles na Teocracia. E por isso, para eles e apenas para eles é liberada a poligamia, porque a Teocracia incentiva que eles se reproduzam o máximo possível. Faz filho aí e faz o máximo que você conseguir, porque quanto mais filhos eles fizerem, mais são a chance de ter outros parentes divinos nascendo na Teocracia. É sério, esse país é maluco, rapaziada, os caras são obcecados por isso. E em 16º lugar, dos parentes divinos, a mais famosa, sem sombra de dúvidas, é a Zeishi Zetsumei, Antilene Heranfoushi. Mas, cara, a vida dela é triste. O nome dela já é triste, porque quando você fala o nome dela, você se lembra da vida dela, e a vida dela é um poço de tristeza, cara. Começando pela sua mãe, que era uma parente divina humana, enquanto seu pai é o rei elfo do país dos elfos. Mas o rolê é que a mãe dela foi sequestrada e então atacada pelo pai dela. Então o rei dos elfos, à força, contaminou a mãe dela. E o resultado dessa contaminação, dessa sujeira que aconteceu, é ela. Ela é o resultado disso. E por causa disso, Antilene nunca foi amada e é odiada pela sua mãe, já que ela é o fruto de uma contaminação feia. E isso causou sérios problemas para Antilene durante toda a sua vida, durante a sua infância, com ela crescendo, em como ela se tornou uma adulta. Problemas esses que você pode conferir tranquilamente neste vídeo aqui que ficou insano. Eu conto muito pra vocês sobre a vida da Zeishi, que, meus amigos, é muito triste, é sério. Se você gosta da personagem ou tem interesse nela, recomendo muito assistir esse vídeo porque você não vai se arrepender. Agora,